Uma das bases da nossa sociedade é que as emoções são universais. Acho que todo mundo sente, no mínimo, pelo menos vai, umas 6 emoções aí: raiva, nojo, surpresa, sei lá, amor, que é um nome complicado e vocês já sabem que eu tenho um problema com ele. Sei lá, inveja, tem algumas coisas ali que todo mundo sente, que é natural todo mundo sentir, mas e se as emoções não forem universais? E se o que a gente sente não é essencial, não é uma coisa que tá dentro de você, é alguma coisa composta pela sua comunidade, pela sua criação, e aí, como é que a gente fica? Neste livro aqui, essa pesquisadora holandesa, ela faz uma pesquisa sobre emoções e ao longo desse livro ela vai tentar mostrar como as emoções, na verdade, não têm nada de essenciais e, na verdade, são construções culturais. Eu, que gosto muito de filosofia e literatura, fico numa sinuca de bico. Por quê? Porque uma das bases da filosofia é que existem universais, né? E que a gente sente coisas muito similares. Eu vou ler o tal do Aristóteles, que viveu há 2000 anos atrás, pensando que ele vai me contar certas coisas sobre mim, agora, aqui, né? Sobre esse momento, e que eu vou ter. Que eu vou ser um ser humano melhor, que eu vou viver bem. Ou vou ler literatura e ler, por exemplo, Musashi e pensar sobre coragem e conseguir pegar a essência de um outro ser humano que viveu num outro momento para me orientar. Ou eu vou ler literatura pornô chinesa do século XVI para poder entender quais que são os aspectos culturais mais essenciais que os seres humanos têm em relação a sexo. Mas se a gente pensar em emoções culturais, essa coisa fica um pouco mais diluída, né? O nosso contato com certas emoções que vão aparecer na literatura fica mais diluído porque perde alguma coisa. Se a gente pensar que as emoções são culturais, como a Baixa quer provar que é, ou quer demonstrar que é, fica difícil tomar como princípio algumas coisas que estão localizadas num certo ethos, numa certa cultura, num certo local, com certos acordos. O que ela vai falar, né? Ela vai falar que ela vai fazer uma história da pesquisa da psicologia em relação a emoções, de certas comprovações que se teve sobre emoções universais e como isso foi sendo desprovado com outras pesquisas mais culturais. Então, por exemplo, uma pesquisadora foi para o Alasca e aí ela entendeu ali que raiva não era uma emoção muito conhecida para aquelas pessoas. Uma outra pesquisa em que eles mostram certas imagens com expressões faciais de certas emoções e essas pessoas não entendem essas emoções. E até mesmo como brasileira, eu fiquei pensando, enquanto estava lendo o livro, que tem algumas emoções na nossa cultura brasileira que são muito distintas de emoções ou de demonstrações de emoções que a gente pode ver em outros lugares. Eu já falei aqui, eu falei numa live com a Meissa, sobre inveja, né? Que inveja é um sentimento muito poderoso no Brasil. Inveja move montanhas, quebra utensílios domésticos, acaba com a sua vida, né? A gente tem 15 tipos de planta dentro de casa para poder proteger a gente da ziquezira que vem da inveja. Se você falar que você sente inveja de alguém, é quase como se você estivesse dando um tapa na cara da pessoa. A pessoa vai fazer, não, por favor, não sinta isso. Já ouvi de algumas mulheres que a unha quebrou e aí provavelmente é inveja ou olho gordo. Eu não acho que isso seja uma herança portuguesa, eu acho que isso é uma herança de outros lugares, né? Não sei se isso é uma coisa necessariamente brasileira. Eu sei que ela é muito poderosa aqui. Em outras culturas, a inveja pode ter um sinônimo de sucesso, de conquista, mas no Brasil, talvez pela nossa cordialidade, inveja é quase como uma inimizade que se tem. Isso é um exemplo de uma coisa que eu penso ser muito específica da nossa cultura. Existem várias e que quando você
de repente tem outro contato cultural com outras pessoas, você vai ver que o seu tipo de expressão nem sempre é compreendido. Mas isso é expressão cultural, né? Não necessariamente a gente tá falando de emoção. Claro que inveja é uma emoção, mas isso pode ser uma postura cultural e não dizer sobre o que está acontecendo dentro de nós. Mas, pensando no amor, que eu sempre falo, a gente tem uma narrativa e uma ficção em relação ao amor, por exemplo, de que um certo roteirinho. Então, quando você conhece uma pessoa, você tem que sentir certas coisas, por quê? Porque você viu em ficção isso, porque os seus pais fizeram assim, porque toda vez que você tinha um tipo de estímulo cognitivo, vamos dizer, alguém ia e explicava aquilo ali como uma certa emoção. Então a gente tem uma certa construção de emoção e de valores dentro de um roteiro de comportamento também. E isso é uma forma de ver as coisas, né? Isso é uma forma também de narrar, sendo super paz moderna aqui, é uma forma de narrar também como as emoções são construídas. Eu não acho que isso necessariamente signifique que a gente pode, de repente, desativar esse botãozinho cultural de como a gente cria essas emoções, mas acho que dá uma certa humildade e talvez uma sensação de maior controle em relação às coisas que você sente, né? Talvez trazer certos axiomas, certas narrativas prontas em relação a certas emoções e desconstruir essas emoções a partir do logos, né, a partir da lógica, a partir do racional, pode fazer com que você dê uma certa virada ali e olhe as emoções de outra forma. Talvez, olhando as emoções como não coisas universais, mas coisas culturais, a gente possa tirar certas primazias que algumas emoções têm em relação a outras. Por que a gente diz culturalmente que algumas emoções são melhores do que outras? Por exemplo, a inveja no Brasil é uma coisa horrorosa, né? Já o sentimento de ternura é uma coisa bonita, mas não pena. Pena é uma coisa debilitante, é uma coisa que você faz quase como se você estivesse cuspindo na pessoa. Aqui, na nossa cultura. O que eu pensei lendo esse livro é: a gente banaliza algumas emoções, a gente demoniza outras, como raiva. Raiva é uma coisa horrível de se sentir, ninguém deveria sentir, ninguém deveria demonstrar que sente. Em vez de hierarquizar essas emoções e colocar essas emoções como alguma coisa, uma melhor do que a outra, a gente pode colocar emoções como coisas culturais dadas. Eu vou ler um trecho do livro, não é muito grande não, em que ela fala algo similar. Ela fala assim: quando emoções são concebidas como atos entre pessoas e não como sentimentos de dentro, então nenhuma expressão emocional é mais privilegiada do que a outra. Não existe essência a ser expressada. Não existe nenhuma razão para pressupor que qualquer ato emocional é mais autêntico ou não. Então, você vê que ela está falando aqui de emoções como atos entre pessoas. Esse tipo de concepção é interessante, apesar de eu não necessariamente concordar com tudo que ela fala no livro, eu acho que é uma outra visão de mundo interessante. Então, se são atos entre pessoas, implicam uma dinâmica, implicam acordos, implicam comunidades, implica cultura, implica um monte de coisa que faz com que você também não fique dentro de si mesmo, procurando e tentando achar certas coisas dentro de você, que na verdade estão do lado de fora, né? Uma das coisas que eu acho que é super importante, por exemplo, sobre autoestima, sobre autoamor, etc., é que eu, pessoalmente, acho que ele só é aprendido em comunidade, em cultura, né? E é muito difícil você tirar um autoamor de dentro de você se você não tem nenhum modelo. Ou se ninguém nunca te diz que você é uma pessoa legal, por que que você ia achar que você é uma pessoa legal? A gente precisa dessa troca, né? Outro ponto muito coerente é que a gente é hipersocial. O ser humano é hipersocial. E a gente modela tudo. Então, certas relações, certas dinâmicas que você vai ter com determinadas pessoas ou em uma determinada cultura vão ter uma certa sensação e uma certa demanda, enquanto em outras não.
Mas no Ocidente, segundo a Bhatia, a gente criou um certo modelo que é um modelo de sentimentos internos. Então eu sinto dentro de mim e tudo que eu sinto é meu e tá aqui e eu preciso elaborar essas coisas aqui dentro de mim. Em outras culturas não ocidentais, o modelo é muito mais comunitário, então é uma expectativa da comunidade, é uma expectativa do que as outras pessoas querem de você. Pro ocidental é o ó. É a pior coisa do mundo. Eu não vou atender às expectativas da sociedade, eu sou a minha própria pessoa. O que gera uma certa sensação de solidão, gera uma sensação de isolamento do mundo. Então, tem algumas coisas que esse axioma de emoções universais traz como um problema. E claro que as emoções como coisas culturais ou criadas numa narrativa social também tem problemas. Por quê? Porque se a gente colocar as emoções como coisas culturais, a história perde sentido. O conhecer outras culturas também perde um pouco de sentido, porque não estão falando das suas emoções e não tem muito como você se relacionar. Eu também sinto que dá uma possibilidade de isolamento. Agora eu vou dar a minha opinião, que é o que mais importa de todas as coisas que eu posso falar, que é o que eu acho. Eu acho que existem certos estímulos dentro da gente, existem certas coisas que a gente sente. E aí, quando a gente está em cultura, alguém vai nomear aquela coisa e a gente vai dar conta disso. Mas é óbvio que o ser humano tem certas estruturas, né? A gente tem estruturas, estrutura de linguagem, estrutura de criação de mitos, a gente tem estruturas. E essas estruturas, em determinadas culturas, em determinadas sociedades, vão também sendo renomeados, reconfigurados. Então, eu acho que eu fico entre as duas coisas. Eu não acho que emoções são universais, eu não acho que amor é sempre a mesma coisa, ou raiva é sempre a mesma coisa. Eu acho que a gente sente um amor brasileiro, um amor ou uma raiva brasileira, ou uma raiva latino-americana, mas eu acho que elas também vêm de certas estruturas, no mínimo cognitivas, que a gente tem, que tem um certo fundamento entre todos os humanos. Porque também em determinado momento na nossa história, a gente criou uma ideia muito louca de que cada humano faz o seu próprio rolê e que a gente consegue reconfigurar o que é a existência do Homo sapiens. Isso é de uma soberba gigantesca, né? Nenhum indivíduo consegue materializar as emoções e éticas sozinho, apesar de certos filósofos românticos quererem achar que isso é possível. Mas também a gente não é refém da nossa natureza, porque a gente nem sabe o que é natureza. Tem uma frase do La Rochefoucauld, há pessoas que nunca teriam se apaixonado se nunca tivessem ouvido falar no amor. Isso é uma verdade universal. É isso.